Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre City e Juventus, sobre essa possível perda de pontos do City e essa já perda de pontos do Juventus, apesar de recorrer. E para isso acho que vale a pena a gente trocar uma ideia a partir também dos pontos mais jornalísticos desse cenário todo, né, para a gente entender o impacto de cada um. O que aconteceu? Perdeu 15 pontos no campeonato italiano por irregularidades. Quais irregularidades? Pois é, Elias, uma punição duríssima e gravíssima. E ela veio depois de uma longa investigação sobre uma suposta irregularidade nas transferências do clube, transferência de jogadores do clube. Essa acusação é que a Juventus, que é um clube italiano, né, famoso time italiano, bem tradicional, teria feito malabarismo contábeis nas trocas de jogadores da equipe. E isso tudo fica ainda mais grave porque a Juventus tem capital aberto na Bolsa de Valores de Milão. E o curioso é que essa punição veio acima do que a própria promotoria que atuou no caso tinha pedido. A promotoria tinha pedido a perda de 9 pontos, mas o tribunal optou por retirar 15 mesmo. Uma punição bem dura, bem rigorosa. E aí, com isso, o time de Turim caiu para 10º lugar na tabela de classificação, lá na Itália. Faltam agora 20 partidas para o fim da competição, então é muito difícil que a Juventus consiga os pontos necessários para daqui ainda, nesse restinho de campeonato, se classificar tanto para a Liga dos Campeões, a Champions League, ou mesmo para a Liga Europa. Mas essa punição não veio só para a pessoa jurídica, não veio só para o clube, não. Pessoas físicas também estão envolvidas. O ex-presidente da Juventus, o Andrea Agnelli, ele está proibido de ocupar cargos no futebol local por 2 anos. O ex-diretor também, o Fábio Paratici, que atualmente está atuando no futebol inglês, no Tottenham, pegou também uma suspensão de 30 meses. E outros ex-dirigentes também tiveram punições, mas mais brandas. A Juventus soltou uma nota em que afirma que ainda vai recorrer dessa sentença. Bora falar agora sobre o Manchester City, que se meteu numa grande roubada. Uma investigação gigante aponta que o Manchester City violou regras do fair play financeiro pelo menos 100 vezes entre 2009 e 2018. Essas violações aconteciam, por exemplo, com pagamento de salários para o treinador. Um salário era declarado e por fora o Manchester City pagava salários bem superiores. Agora, há um estudo, foi montada uma comissão que vai estudar possibilidades de punições, que são as mais variadas. Perda de pontos, suspensão de jogos, proibição de inscrição de atletas e até a mais grave, expulsão do Manchester City da Liga. Não acredito nessa possibilidade, acho bem pouco plausível que um time representativo como o Manchester City, com a capacidade de investimento que tem, sofra uma punição tão grande, mas há necessidade de alguma punição. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Nesse cenário, pessoal, só para a gente apontar, tem uma questão que ela é importante, ela está de fundo aí de tudo isso, e nessa semana passada agora saiu a notícia que o grupo do Qatar gostaria de comprar o Manchester United, por exemplo. A gente está vivendo um momento do futebol onde ter um projeto de capital aberto, como é o caso da Juventus e da Roma, se não me falha a memória. O próprio United hoje é capital aberto, mas tende a não ser no futuro. Quando você tem esse tipo de situação, você acaba tendo um controle muito rigoroso e positivamente rigoroso das contas, porque você está em bolsa de valores, então você acaba tendo a necessidade de averiguação dessas contas com uma certa frequência. Então a gente tem um cenário da Juventus onde a caracterização que está se tendo ali é de uma maquiagem nas contas para poder ter maiores reforços, né, dentro do clube. Já o Manchester City, o que acontece é basicamente o oposto, né? Você não está declarando para você conseguir mais. Você está declarando que você tem menos. Ou seja, Manchester City, por exemplo, vai investir X milhões em algum jogador, X milhões de euros em algum jogador. E ele não poderia porque o teto de investimento de patrocínio, mais venda de camisa, mais uma série de outras coisas, dinheiro do estádio, uma série de outros cenários, premiação, por exemplo, você não tem essa possibilidade de fazer esse investimento. Então, qual que é a sacada que eles tiveram, ou pelo menos supostamente eles tiveram? Você aumenta o patrocínio via o Qatar.
Então, o Qatar é o patrocinador central do Manchester City, né? O Qatar, eu digo, né? Mas outras empresas ali do grupo, né? Do City, né? Você tem ali os patrocínios, são da mesma empresa, do mesmo dono. Então, essa empresa que está patrocinando vai lá e coloca uma grana maior ainda de patrocínio do que se tinha. E aí, com essa grana maior, o meu limite para a contratação, para trazer jogadores, aumenta também. Nesse cenário todo, a gente está começando a ver uma perda, primeiro, uma perda política da UEFA, porque ela já não consegue mais controlar. E onde ela não consegue controlar? As leis da UEFA são diferentes das leis de cada país. Então, o clube se ajustar, por exemplo, o Manchester City está sendo acusado de algo que é de 9 anos atrás, né? A partir de 9 anos atrás. Para a UEFA, foram avaliados os mesmos dados. E a UEFA falou, olha, faz tanto tempo que a gente já não tem, dentro das nossas normas, alguma possibilidade de ação contra o Manchester City. A Premier League já considera todo o período, né? Então, assim, são leis diferentes, caminhos diferentes, segmentos diferentes, e aí você tem uma perda política significativa da UEFA que já não consegue mais controlar todos os países, ou pelo menos os grandes países, que estão ali presentes nas contas da UEFA, né? Então, esse talvez seja a primeira questão que fique. A segunda é que no cenário atual os problemas não vão diminuir, eles vão crescer. Então, você tem na Premier League o Manchester City, mas daqui a pouquíssimo tempo você vai ter o Manchester United, por exemplo. Você tem o Chelsea, que o que ele fez foi um malabarismo contábil muito provável, né? Você faz uma contratação, você pode ver que os contratos são longuíssimos desses novos jogadores do Chelsea. Você vai jogando essas em prestações para frente, né? Seria o valor que você vai pagar em prestação para cada clube. Só que isso vai te limitando as possibilidades de transferência. Então, provavelmente o movimento do Chelsea, principalmente se ele não classificar para a próxima Champions, vai ser de vender uma série de jogadores para tentar equilibrar essa conta. O Chelsea vai ter uma demandada muito grande, apesar de se falar na contratação do Neymar, por exemplo, ele vai precisar acertar o caixa primeiro para poder chegar a gente. Por mais dinheiro que o outro cara tem. O Tottenham está passando por isso. O Newcastle já está passando por isso. Aliás, o Newcastle dos projetos talvez seja o mais sustentável. Vem dinheiro, vem organização, mas eles montaram uma estrutura primeiro para depois investir. Depois a gente troca uma ideia sobre isso. Mas esse cenário que a gente está vendo é um cenário muito propício para ter esse tipo de situação. Para ter malabarismo contábil com o dinheiro de um bando de bilionário, que não tem mais aonde investir, que não tem mais aonde gastar e que vai brincar de futebol manager. Então, esse é o cenário atual do futebol inglês, principalmente, que é onde isso ocorre com mais frequência, mas é um cenário que vai chegar no Brasil, vai chegar na Espanha, vai chegar na Itália, talvez não bata nos grandes clubes, como está começando a bater na Inglaterra, mas bate nos menores. É que há um controle maior fiscal nessas outras ligas, isso impede, assim, limita o interesse, tá, desses grandes multimilionários. Na Premier League as coisas são um pouquinho diferentes e aí você tem grandes mudanças. Então, o que eu acho que vai acontecer? Na Itália, a Juventus, eu acredito que não vai voltar com os 15 pontos, mas que vai conseguir pelo menos a Europa League e ela vai acabar conseguindo pelo rendimento da própria equipe. A equipe hoje com 15 pontos estaria na segunda colocação, ou terceira colocação, hoje a gente está falando dia 19, então assim, estaria na Champions, tá? Mas acredito eu que a Europa League ela consiga. Pensando agora no caso do Manchester City, acho eu que não vai ter punição nenhuma. Assim, vai ter punição financeira, talvez alguma limitação, mas eu não vejo alguém tirando o City 15, 20 pontos do City, por exemplo. Não vejo alguém interferindo, por um belo motivo. A liga é composta pelos clubes, né? Ela não é algo independente dos clubes, não é uma confederação, não é a confederação inglesa que vai ver isso. É a Premier League, a associação dentro dos clubes. E você tem ali uma necessidade de averiguação do City, mas vai abrir precedente para averiguar o Chelsea, o Newcastle, ou agora o Manchester United, Tottenham e de outros clubes
que tiveram ou que vão ter algum tipo de dono. Então, assim, acho eu que esse assunto vai morrer em alguma esfera mais tranquila, mas se der merda com o City, acredito eu que começa no City e vai embora. E aí a gente está vendo de novo uma reformulação do futebol inglês. Mas nesse cenário é bom a gente entender que tudo virou um negócio, e tudo virou um negócio de muito dinheiro e meio sem fundo. Assim, são mais cheques pré-datados do que necessariamente dinheiro em si. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque muito clube, como aconteceu, por exemplo, com o Málaga na Espanha, muito clube vai ser comprado por algum multimilionário, o cara vai embora depois e a torcida vai ficar chorando a queda do clube para a segunda, terceira, quarta divisão do seu país, porque não é sustentável você injetar uma alta grana e depois sair. Aqui no Brasil a gente passou casos diferentes, tá? Mas a gente passou mais ou menos isso com o Palmeiras na saída da Parmalat. Ou o próprio Corinthians na saída da Hicks Music, depois na saída do grupo que o Kia Jorabichian chefiava aqui. Então, assim, são pontos que os clubes vão precisar tomar cuidado, senão podem jogar uma história linda pelo ralo por ganância. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Por favor, curta, comente, compartilhe e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!